tendo em vista que são, Agora esta chamada está são sendo matérias gravada. similares, Agora esta chamada está fazendo anotações. tendo em vista que são matérias similares, né? Então a gente pode caminhar de maneira ali bem tranquila, né? Tendo como foco ali os principais conteúdos de língua portuguesa para os dois concursos. E aqui eu separei nesse para esse aulão alguns conteúdos, né? Os principais conteúdos para vocês perceberem como é a dinâmica, como é a explicação, né? Como vai ser a abordagem na nossa turminha online, né? E aqui já na primeira questão eu coloquei uma questãozinha sobre acentuação gráfica, né? Uma matériazinha que normalmente já é a primeira numa turma regular, né? E provavelmente quando chegar lá perto do concurso, se você não praticar muito, você vai esquecer, né? Então, vou começar a trabalhar aqui, vou começar a explicar. Então, o cara pegou aqui no textinho, né? E destacou algumas questões, né? Então, vou separar aqui, eu vou destacar também para o meu aluninho ficar esperto. Ó. Então, separei aqui, ó, Paraíba, histórica e identitária, certo? Agora, presta atenção no comando da questão. O cara fala assim: identifique a opção que fornece palavras que sigam as mesmas regras de acentuação de Paraíba, histórica e identitária. Então, vou direto ao ponto. Vou colocar aqui, ó, Paraíba, histórica e identitário. Para quem não lembra, quando a gente fala ali da parte de sílaba tônica, nós temos três situações. Primeiro, nós temos, para quem não lembra, oxítona, né, quando você tem a última sílaba tônica, ó, última sílaba tônica. Nós temos a paroxítona, que é quando você tem a penúltima sílaba tônica. E nós temos a proparoxítona, que é quando você tem a antepenúltima sílaba tônica. Então, essa aqui é a base que vai te nortear dentro da parte de acentuação gráfica, das regras. Né? E aí vai me lembrar, por exemplo, pô, professor, eu já esqueci aqui. Oxítona, você vai acentuar quando terminar em aás, eés, oós, em ens. Proparoxítonas, todas serão acentuadas. Paroxítonas serão acentuadas quando terminarem em aás. Aliás, não serão acentuadas quando terminarem em aás, eés, oós, em ens. Você tem também a regra dos hiatos. A regra dos hiatos, quem lembra aí? Como é que acontece? Acontece da seguinte maneira. Quando você tem as letras I e U, sendo a segunda vogal tônica, né, seguidas de S ou sozinhas na sílaba. Ou seja, você não pode ter nenhuma outra consoante. E ainda tem aquela observação. Essas letras, né, I e U, não podem estar seguidas de NH. Então, beleza, apresentação simples, só para refrescar a memória. Então, vou começar aqui. Vou botar aqui o seguinte, ó. Paraíba. Aí eu tenho, ó, Paraíba. Olha a letra U. A letra I é a segunda vogal do hiato tônica. Então, eu tenho aqui, ó, regra dos hiatos. Histórica.
Ó, e histórica, penúltima sílaba tônica. Então, eu tenho aqui, ó, regra das proparoxítonos. Identitário, paroxítona terminada em ditongo. Ok, então eu já tenho aqui, ó, respectivamente, o que eu preciso caçar dentro das alternativas. Então, vou começar. História, paroxítona terminada em ditongo. Mas a minha primeira tem que ser o quê? Regra dos hiatos. Então, a letra A já vai embora. Saúva. Olha a letra U. É a segunda vogal do hiato, tônica, seguida de S ou sozinha. Legal, tá dentro. Médico, proparoxítona, não serve. Árvore, proparoxítona, não serve. Café, oxítona terminada em E, não serve. Opa, caraca, professor, já saí na resposta. Perfeito, acontece. Só para conferir. México, proparoxítona, proparoxítona. Relógio, paroxítona terminada em ditongo. Ó, paroxítona terminada em ditongo. Então, as três estão de acordo, né, respectivamente, como o cara colocou lá no enunciado da questão. Beleza? Então, a primeira questão está morta. Até aí, tudo bem, gente? Alex, fala comigo. Dúvidas? Por enquanto, tranquilo, Everton. Pode continuar. Perfeito. Então, avancei. O segundo conteúdo que eu coloquei aqui é sobre processo de formação de palavras, né? Vale lembrar que no processo de formação de palavras, nós temos derivação, né? Então, a derivação pode ser o quê? Ó, prefixal, pode ser também sufixal, pode ser também prefixal e sufixal, pode ser uma derivação parasintética, regressiva ou imprópria. E nós temos também a parte de composição. Para quem não lembra, a composição pode ser por justaposição ou pode ser por aglutinação, certo? E aí, para quem não lembra, prefixo pré é o que vem antes da palavra, sufixo e que vem é o elemento que vem depois da palavra. Geralmente, nessa matéria, o que costuma dar dificuldade é aqui, né? Nessa diferença entre prefixal, sufixal e parassíntese. E a galera às vezes se enrola um pouquinho aqui. Por que o pessoal se enrola nesse primeiro ponto? E dá para se enrolar mesmo, né? Porque os dois processos contêm prefixo e sufixo. Aí, claro, vou ter que jogar uma observação, um macetinho, né, para você chegar ali e conseguir desenrolar. Por exemplo, como é que eu faço para diferenciar prefixal, sufixal e parassíntese? A gente tira o prefixo. Se a palavra existir na língua portuguesa, então nós temos prefixal e sufixal. Se eu retirar o prefixo e a palavra não existir na língua portuguesa, então parassíntese. Regressiva e imprópria. A regressiva
ela sempre vai ter uma mudança na estrutura. Por quê? Porque na regressiva você vai ter um substantivo, né, abstrato, que será formado a partir de verbo. Por exemplo, disputar. Você forma a disputa. Ele perde o elementozinho e vira um substantivo. E na imprópria não há nenhuma mudança na estrutura da palavra. Né? O que vai acontecer, então? Vai acontecer apenas a mudança na classe gramatical. Caramba, professor, mas como assim? Eu não lembro. Por exemplo, aqui, eu tenho, sei lá, o verbo falar, né? É um verbo. Se você pega uma frase simples, vai estar assim, sei lá, o falar da moça é suave. Você vai ver que aqui, ó, falar está acompanhado de artigo, tá vendo? Então esse cara vai mudar de classe gramatical, ó. Aqui ele já virou um substantivo, tá vendo? Então ele sairia de verbo para se tornar um substantivo. Aí você tem a tal da derivação imprópria. Composição. A composição pode ser por justaposição ou por aglutinação. Caraca, professor, não lembro. Não tem problema. Nas duas situações, você vai ter ali duas palavras, né? Você vai juntar duas palavras, formando uma só. Como é que vai acontecer na justaposição? Você vai juntar duas palavras e não vai haver perda de nenhum elemento. E na aglutinação? Quando você unir as duas palavras, você vai ter alguma perda. Ah, pô, lembrei, professor. Então, vamos ver o que o cara quer. Ele fala assim: assim como o vocábulo destacado em nesta quarta-feira, trata-se também de uma composição, a palavra negritada aí. Então, ele já me falou que aqui eu tenho uma composição, né? Veja, quarta e feira. Eu juntei as duas, não houve nenhuma perda. Então, aqui eu tenho uma composição por justa posição. Legal. Ou seja, eu já tenho uma composição. Então, tem uma composição aqui. Ó. Letra A. Ele colocou assim: o vinagre é um produto obtido da fermentação acética do vinho. Para quem não lembra, eu tenho o seguinte: na palavra vinagre, eu tenho isso aqui. Ó. Para quem não lembra, isso aqui é bizarro, tá? É bem feio. Você tem isso aqui: ó, vinho e agre. Agre é azedo. Todo mundo se lembra. Então, quando eu fiz essa união, o que aconteceu? Houve perda. Opa, ué, professor, então já foi? Já, pô. Então o vinagre já é uma composição. Ó. Só que agora eu tenho uma composição por aglutinação. Ó. Aqui, aglutinação. E então já foi, professor. Já, pô, gabarito, letra. Ah, de amor. Mas vamos ver as outras. Infelicidade. Por exemplo, eu sei que aqui a palavra primitiva é o quê? Feliz. Tá vendo? Eu vou observar que eu tenho aqui, ó, prefixo e sufixo. Tá vendo? Se eu retirar o meu prefixo in, a palavra felicidade existe? Existe. Legal. Então eu tenho uma derivação prefixal e sufixal. Lealdade. A palavra primitiva está aqui, ó. Leal. Então eu observo que eu só tenho aqui, ó, um elemento vindo depois, ó. É uma derivação sufixal. Entardecer. Eu sei que a palavra primitiva está aqui, ó. Tarde. Então eu tenho prefixo em e o sufixo ecer. Se eu retirar o prefixo, a palavra tardecer não existe. Ou seja, aqui eu tenho uma derivação, ó, parassintética. Tá vendo? Então eu tenho, ó,
derivação, derivação e derivação. E aí, morreu a questão, por isso, letra A de amor. E aí, todo mundo se lembra desse conceito? Aliás, desses conceitos? Fala comigo, Alex. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, ótimo. Então, vamos embora, vamos para cima. Aqui, eu já coloquei agora uma questãozinha envolvendo classes gramaticais. Então, o que o cara pediu aqui? Ele falou assim, ó, assinale a alternativa em que não há adjetivo, não há adjetivo. Para quem não lembra, o adjetivo é aquela classe responsável, ó, é responsável por caracterizar os seres. Então, assim, é bem genérico mesmo. Objeto, pessoa, lugares e por aí vai. Então, vou lá, hein? Letra A. Olhem pelas portas e janelas. O catavento está de pernas para o mar. São ideias novas. Opa, já tem um adjetivo aqui. São ideias novas que põem o mundo para rodar. Então a letra A já está fora. B de bola. O gato Serafim foi para a aula de bordado para bordar um belo manto. Opa, ó. Veja que aqui, ó, belo está qualificando manto, assim como novas estava qualificando, ó, ideias. De céu estrelado, ó, estrelado. Tá aqui, ó, qualificando o substantivo céu. Letra B de bola não pode ser. Eu vi um passarinho entre a folhagem do meu jardim, pequeno e gorduchinho. Então tá aqui, ó, pequeno e gorduchinho, ó. Tá aqui, ó. Vamos qualificar aqui, ó. O passarinho, tá vendo? Não serve. Então, gabarito letra D de Deus. Ó, numa manhã, enquanto comia maçã, vi uma barata sair de trás de uma lata. Veja que aqui eu não tenho nenhum adjetivo. E aí, por isso, gabarito letra D de Deus. Tudo bem? E vale lembrar também, gente, o seguinte: essa aulinha ela está sendo gravada, beleza? Vai ficar na plataforma, certo? No canal dos explicadores.net, beleza? Caso queira rever depois, é só chegar lá no canal, dar aquele like importante, dar aquela curtida, certo? E assistir com mais calma, tá bem? Nessa questão 3, Alex, fala comigo. Alguma dúvida, alguma coisa para mim aí? Ótimo, beleza. Então, o Alex sinalizou para mim, não tem nada. Vamos para cima. Questão 4. Na questão 4, você tem o seguinte: em qual alternativa o termo destacado não é locução adjetiva? Ó, o negócio está começando a ficar mais enrolado. Tá vendo? Vale lembrar o seguinte: quando você fala em locução adjetiva, o que manda o conceito? A locução adjetiva vai ser sempre um termo preposicionado. Ó, termo preposicionado, né? Falando em preposição, aí você tem as principais: a, de, com, para, por, sem, sobre, e por aí vai. Só que esse termo preposicionado, ó, estará ligado a substantivo. Pode dar ideia de posse, né? É importante.
E também pode vir contextualizado, ó, pode vir contextualizado com o verbo de ligação. E aí, verbo de ligação, para quem não lembra, ser, estar, ficar, permanecer, continuar e por aí vai. Ótimo. Aí você tem também uma outra situação, que é o que a gente chama de locução adverbial. Qual vai ser o barato? A locução adverbial também é um termo preposicionado. Só que o termo preposicionado estará ligado ao verbo. Beleza, tá pronto. Aí eu vou começar. Olha a letra A. A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão. Opa, olha que beleza. Da escravidão, termo preposicionado, só que está ligado ao verbo. Então, aqui ó, é uma locução adverbial. Ó. Então já foi. Letra A. Beleza. Vou trabalhar as outras, só para empregar ali o conceito. Aí ele está aqui na B de bola. O trem maior do mundo. Tomei nota. Foge minha serra, vai deixando no meu corpo e na paisagem mísero pó de ferro. Ó, de ferro, termo preposicionado, ó, ligado ao substantivo pó. Então, beleza, ó, minha locução adjetiva. Vão chegando as burguesinhas pobres e as criadas das burguesinhas ricas e mulheres do povo. Ó, do povo, termo preposicionado, ligado a substantivo. Então, locução adjetiva. Os dois apenas, entre o céu e terra, sentimos o espetáculo do mundo. Veja que do mundo é o termo preposicionado, ó, que está ligado ao substantivo espetáculo. Então, locução adjetivo. E aí morreu a questão. Fala para mim aí, todo mundo se lembra desse conceito? Locução adjetiva, locução adverbial. Fala aí, essa questão ficou clara? Fala comigo, rapaziada. Fala comigo, poliçada. Fala aí. E aí, Alex, fala para mim, dúvidas? Alguma pergunta? Alô, meu pessoal do TJ, fala comigo. Tranquilidade? Então vamos embora, vamos para cima. Alex deu sinal verde aqui, vamos para cima. Questão 5. A questão 5 ainda é de classes gramaticais. Olha só. O cara fala assim: assinale a alternativa em que um adjetivo, pelo contexto, exerce função de advérbio de modo. Bom, tem um detalhezinho, não sei se todo mundo se lembra. Existem as classes variáveis e as classes invariáveis. Vou logo nas invariáveis, que são menores. Então, ó, classes invariáveis. Então, eu tenho isso aqui. Ó. Eu tenho advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Tá vendo?
Então, quando eu digo que essas classes são invariáveis, é porque elas não têm feminino nem plural, certo? Bom, o cara que está no foco agora é o seguinte, é o tal do advérbio. Para quem não lembra, o advérbio pode trabalhar para três classes. Pode trabalhar para o verbo, pode trabalhar para o adjetivo, ou pode trabalhar para outro advérbio. Né? Então, são invariáveis, pode trabalhar para o verbo, adjetivo ou outro advérbio. E o adjetivo? O adjetivo você já viu, é uma classe variável, né? E aí é o cara que vai ser usado ali para qualificar, né? Caracterizar os seres. Letra A. O engenheiro pensa o mundo justo. Você vai observar que justo, né, trabalha aqui, ó, para o substantivo mundo, né? Se eu passar para plural, ó, os engenheiros pensam os mundos justos, né? O cara varia, trabalha para substantivo. Então, esse cara é só um adjetivo mesmo. A águia voa alto e seus sonhos iam naquelas asas. Ó, preste atenção nesse carinha aqui. Alto. Olha o molezinho que a questão deu. Águia está aqui, né? Você sabe que é um substantivo, né? Tá aqui, ó, acompanhado do artigo definido, né, no feminino. Você vai observar que a palavra alto aqui não está qualificando nada. Na verdade, só está indicando o modo como essa águia voa. Veja, o cara tem variável, ó. Tá vendo? Águia no feminino, alto no masculino. Ou seja, este cara aqui, ó, é o meu advérbio de modo. Tá vendo? Então o gabarito ficou letra B de bola. Mas eu quero que vocês vejam dois detalhes. Eu quero que vocês observem aqui e aqui. Geralmente, tanto na C quanto na D, a galera costuma errar muito, né, nas turmas ali, nas turmas presenciais, né, nas aulas ao vivo e tal, porque o cara quer fazer assim, Pedro afastou o grupo e postou-se como? Calado. As crianças correram como? A criança correu como? Feliz. E advérbio de modo. Só que aqui você vai ter que trabalhar um pouco mais. Qual é o barato? O adjetivo é uma classe variável. Observe, se eu pegar aqui, trocar o Pedro e colocar Ana, vai ficar assim, ó. Ana postou-se calada. Ó, o cara tá variando, tá vendo? Advérbio não varia. E claro, calado, ó, qualificando o substantivo. Na letra D de Deus. Se eu pegar aqui e jogar para o plural, ó, feliz é uma classe uniforme, não dá para fazer nada. Então, vou trabalhar o plural, ó. Se eu pegar aqui e colocar crianças no plural, ó, vai ficar assim, ó. As crianças correram felizes. Aqui. Tá vendo? O cara tá variando, ó. Ou seja, tá qualificando, tá variando. Você sabe que o advérbio é uma classe invariável, né? E aí, acabou a questão. 5B de bola, morreu. Mas é muito importante que vocês já vejam as situações que ocorreram aqui, ó, tanto na C quanto na D, certo? São situações que geralmente derrubam o candidato. Tudo bem, gente, nessa 5 aí? A explicação ficou clara? Alex, fala comigo, meu irmão. Tudo ok aí? Alguma pergunta para mim? Beleza, beleza, vamos embora. Questão 6. A questão 6 é maneirinha. Ele fala assim: no texto acima, há 4 locuções adverbiais. Então, já vou sinalizar aqui, ó. Há 4 locuções adverbiais. Então, eu já sei que, se eu estou falando de advérbio, locução adverbial, eu já sei que os caras vão me indicar circunstâncias de tempo,
modo, lugar, afirmação, negação, intensidade, assunto, causa e por aí vai. Ótimo. Ele fala assim: assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente as circunstâncias que essas locuções expressam. Beleza, vou começar a trabalhar o cara. A bela moça estava na rodoviária. Então, ó, ela estava onde? Na rodoviária. Não indica o lugar onde a bela moça estava? Então, está aqui. Se indica lugar, eu já estou aqui. A e B de bola. Então, malandramente, o que eu fiz? Eu já descartei aqui C e D de Deus. A bela moça estava na rodoviária. Quando que ela estava na rodoviária? Num dia claro de verão. Então, ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Indica o tempo. Ó. Então, eu já venho aqui, ó. Tempo. Opa! Na B de bola, o cara falou que é lugar. Então, acabou. Então, gabarito, letra A de amor. Mas eu vou continuar. Encostada em uma grade. Opa! Ela estava encostada onde? Ó, em uma grade. Não indica aqui o lugar? Então, tá aqui, ó. Lugar. Lugar. Vestia uma saia azul e blusa branca. E tinha no pescoço uma gargantilha preta. Então, ela tinha uma gargantilha preta onde? No pescoço, ó. Aqui. É o lugar, ó. Tá vendo? Então, beleza. Lugar. E aí, morreu. Confirmei a minha letra A, ó. Passei uma por uma para confirmar minha resposta. E aí, gente, nessa 6, coisa linda? Só alegria? Dúvidas, perguntas? Posso avançar, Alex? Fala comigo. Então eu vou para cima. Aqui eu tenho o seguinte: essa parte da matéria já está dentro de ortografia, né? Que é como você tem ali os homônimos, parônimos, né? O emprego das letras e por aí vai. Aqui o cara está utilizando o emprego dos porquês. Não sei se todo mundo se lembra, mas o cara que vai te dar mais trabalho no emprego dos porquês é o porquê separado e sem acento. Porque esse camaradinha, ele pode aparecer em 3 situações. Primeiro, numa frase interrogativa direta. Depois, ele pode aparecer também em uma frase interrogativa indireta. Nessa frase interrogativa indireta, geralmente esse cara vai aparecer após os verbos. Perguntar, indagar, questionar. Opa, peraí que ficou ruim. Ó, questionar, saber, e por aí vai. E por último, eu acho que é a parte mais difícil, que é quando você tem aqui o preposição por, mais a palavra aqui sendo um pronome relativo. Então, é o cara que vai te dar, vai gerar para você uma maior possibilidade de erro. Depois, eu tenho aqui porque separado, o porque junto, sem acento. Aí você lembra que este cara vai ser uma conjunção, ó. Ou seja, esse cara vai ser empregado, né, para dar uma resposta, né?
Depois, você tem porque separado com acento, né? Este carinha virá no final da oração, ó. Naturalmente, virá no final da oração, e aqui vai ser uma frase interrogativa direta, só que o cara vai estar no final. Por último, e aqui o mais fácil, que é o porquê junto com acento. Por que eu digo que é mais fácil? Porque este cara vai ser um substantivo, né? Naturalmente, vai estar acompanhado de artigo, pronome, ou seja, de determinante. Então, vou lá. O cara falou assim: o chefe perguntou-lhe por que chegara atrasado. Ó, tá vendo? Já tem uma frase interrogativa indireta. Ah, professor, mas e se fosse uma frase interrogativa direta? Ok, ficaria assim, ó. Ficaria assim, ó. Porque ele chegara atrasado. Tá vendo? Seria uma frase interrogativa direta, ó. Só que ele está fazendo de forma indireta, tá vendo? Eu quero saber por quê. Perguntaram-me, questionaram-me por que você chegara atrasado. Então, já vou começar aqui. Porque separado, sem acento. O que eu posso fazer aqui já? Já posso cortar D e já posso cortar E. Então, legal. Estou aqui no rolo, A, B e C. Já antevendo a explicação de sempre, ó, o cara vai dar uma resposta. Ó. Então, o cara vai falar, ele vai argumentar porque o trem não cumpriu o horário, porque o trânsito estava muito lento. Tá vendo? O cara está dando a explicação, ó. Tá dando a justificativa. O cara é uma conjunção. O que eu posso fazer? Então, já posso cortar aqui, ó. Ele colocou porquê separado, sem acento, porquê separado, sem acento. Já cortei. Ó, aqui ele já botou o porquê junto. Tá vendo? Ó, porquê junto, sem acento. Aí ele fala assim, e os engarrafamentos, por que passara, eram infindáveis. Aqui, ó, ele vai usar isso aqui. Ele vai usar o porquê separado. O que equivale ao seguinte, e os engarrafamentos pelos quais passaram, tá vendo? Quem passa, passa por algo, e você tem o quê, ó, retomando o termo antecedente. Ó. Ou seja, você tem ó, um pronome relativo aqui, ó, os quais. Então, utilizei aqui, ó, porque separado, sem acento, gabarito, letra, A de amor, questãozinha maneira. Né? Exige um pouquinho, né? Geralmente o pessoal tem muita dificuldade nesse ponto da matéria. E aí, meu povo, fala comigo. Dúvidas, perguntas, a hora é essa. Fala comigo. Fala comigo, Alex. Posso seguir? Tenho alguma pergunta? Legal, vamos embora. Aqui eu já coloquei uma questãozinha de verbo. Né? Verbo é o terror. É a maior matéria, né? Dentro ali das classes gramaticais. Muitos recursos, muita coisa para estudar. Bom, vamos ver o que o cara quer aqui. Então, ele pegou aqui e destacou os verbos, né? Era, caía, perfurasse e seria. Aí ele fala assim: os verbos destacados no texto acima estão conjugados respectivamente no. Tá vendo que nas alternativas ele já está querendo saber o seguinte: ele está querendo saber o tempo verbal, né? Desses elementos destacados.
se é futuro do presente, se é pretérito perfeito, imperfeito, indicativo, imperfeito, subjuntivo e por aí vai. Bom, o que acontece? O primeiro verbo, ele foge do modelo, né, do padrão. Professor, como assim? Esse verbo aqui, o era, dessa forma verbal, ela está no pretérito imperfeito do indicativo. Geralmente, é mais simples. Por quê? Quando você tem aqui um verbo no pretérito imperfeito do indicativo, geralmente você tem essas marcações aqui, ó. Vá e, respectivamente, posso fazer aqui, ó. Falava e saía. Tá vendo? E, professor, mas e agora? Como é que eu faço? Vai ter que guardar. Existem mais outros 3 verbos que não se enquadram também. Então, ali já está o ser, né? Então, o ser no pretérito perfeito ó, era verbo por. Olha como é que fica o formato dele, ó, no pretérito imperfeito. Punha. Olha o verbo ter. Tinha. E, por último, o verbo vir. Então, ó, era, punha, tinha, vinha, são as formas verbais do pretérito imperfeito do indicativo. Tá vendo? Então, isso aqui é importante, porque é o ponto fora da curva. Você tem que guardar. Então, tá aqui, ó. Pretérito imperfeito. O que eu vou fazer? Já vou começar a cortar, ó. Aqui ele colocou pretérito perfeito. Aqui ele já começou bem, ó. Pretérito perfeito indicativo. Ó, a letra C. Pretérito mais que perfeito, ó. Fugiu. D de Deus. Pretérito imperfeito do indicativo. Legal. Vou continuar. O corpo todo era um enorme peso que lhe caía. Ó, agora ele já se enquadrou. Ó. Ia, bebia, caía, sentia. Então, ó, se eu tenho a desinência modo temporal ia, eu tenho o pretérito imperfeito, de novo. Então, eu vou lá. Aqui, pretérito imperfeito. Opa, olha que beleza, rapaziada. Aqui, ele falou que é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Ó. Opa, tá fora. Tá vendo? E aí eu vim na letra D, ó. Pretérito imperfeito do indicativo. Legal. Aí depois ele fala assim: esperava que a qualquer momento o coração lhe perfurasse. Guarda esse carinha aqui, ó. O pretérito imperfeito do subjuntivo vai apresentar a desinência moral temporal SSE. Falasse, caísse, perdesse. Então tá aqui, ó. Ó. Pô, professor, mas por esse cara eu já sei? Uhum, isso aí. Então vem aqui, ó. Pretérito imperfeito do subjuntivo. E por último, como seria o coração? Aqui uma outra marcação. Sempre que você tem essa desinência modo temporal iria, você está diante do futuro do pretérito. Falaria, cairia, xingaria, sairia. Então vou anotar aqui, ó. Futuro do pretérito. Desinência modo temporal iria. E aí, legal, ó. A D de Deus. Bateu tudo certinho. Então, futuro do pretérito, do indicativo, gabarito, letra D de Deus. Morreu. Aqui já é um assunto mais cascudo, tá vendo? Já vai ter mais dificuldade. E verbo, geralmente, o pessoal apanha muito, o pessoal chora muito na aula. Tudo bem aqui, pessoal?
Dúvidas, perguntas? Posso continuar? Fala comigo, Alex. Continuo. Dúvidas, perguntas para mim? Beleza, segui. Ó, essa questão 9 é bem maneira. Olha só. O cara fala assim: em qual alternativa a lacuna não pode ser preenchida com o verbo indicado nos parênteses no modo subjuntivo? Ó, modo subjuntivo. Vale sempre lembrar, né? Para quem já esqueceu aí, o subjuntivo, ele sempre indica uma hipótese, possibilidade ou uma dúvida, né? Legal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou completar aqui, ó. Vai ter uma que o cara não vai aceitar. Ó, era necessário que outra pessoa assumisse. Tá vendo? Ó, já usei a minha designação moral temporal SSE, ó, que é o do imperfeito do subjuntivo. Então, letra A não serve. Letra B de bola. Saiu sorrateiramente sem que ninguém notasse. Ó, de novo, o imperfeito do subjuntivo. Então, não serve. Acordou de madrugada esperando que alguém lhe desse um copo de água. Ó, imperfeito subjuntivo. Letra C também não deu. Olha a letra D de Deus. O encarregado lhe denunciou para o patrão. Disse que eu sempre chegava atrasado, ou que eu sempre chego atrasado. Opa, chegava, ou chego, ou sempre chego atrasado. Eu já sei que esses caras são do indicativo. Ou seja, é o meu gabarito. E aí acabou a questão. E aí, nessa 9, tudo bem? Tranquilidade aí? Fala comigo, Alexei. Avanço, dúvidas, perguntas. Legal. Seguimos. Ó, essa questão 10 é maneiríssima. Utiliza um recurso muito, 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 muito bacana. O que que acontece? Aqui eu já estou na parte de pronomes, né? Eu estou basicamente na parte de pronome demonstrativo, né? E sendo mais preciso, aqui nós estamos utilizando o plano contextual. O que manda o plano contextual? Você tem o seguinte, vou colocar aqui, ó, isso aqui é difícil. No plano contextual, você vai ter o emprego aqui do este e variações. Então, este e variações no plano contextual farão referência ao elemento citado após, né, esses pronomes demonstrativos. Depois, você tem aqui esse e variações. Qual é o barato? Esse e variações farão referência ao elemento que já foi citado. Agora, preste atenção, é a parte mais difícil e é a parte que está aqui na questão. Aqui,
eu vou ter o emprego do demonstrativo, aquele e variações. Só que é o seguinte, no plano contextual, quando você está fazendo referência a dois elementos no contexto, você precisa utilizar o demonstrativo, aquele, junto com este e variações, né? E aí, como é que vai funcionar esse negócio? Eu vou colocar aqui, ó, aquele variações junto com este e variações. E aí vai funcionar assim. Aquele variações farão referência ao elemento mais afastado, mais afastado, e este variações ao último elemento, ao último elemento citado. Beleza? Ó, presta atenção, olha como é que vai funcionar. Aqui no meu contexto eu tenho artistas populares e o funk, tá vendo? Eu tenho dois elementos no contexto. Olha a ligação que o cara vai fazer. Vai falar assim: os artistas populares e o funk formam uma relação de amor não correspondido. Representam a parte mais amada da relação. Quem é que representa a parte mais amada da relação? Beleza, os artistas. Não é o elemento mais afastado? Então, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Por outro lado, representa a parte que ama e se anula. Eu estou falando de quem? Do fã. É o último elemento citado? Então, vou fazer o seguinte, ó. Aqui. Vou usar este e variações. Então, vou lá, ó. Ele quer, respectivamente, né? Então, tá aqui, ó. Letra A vai embora, letra B de bola continua, letra C sai, D de Deus continua. Mas aí depois, o que que ele fez? Ele colocou esse, ó. Não pode. Letra B de bola. Usou este, tá vendo? Fazendo a referência. E aí, por isso, o gabarito ficou letra B de bom. E aí morreu a questão. Essa questão é maneira, esse recurso é valiosíssimo e a galera pena muito, 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 muito nesse conteúdo. Tudo bem, gente? Perguntas, dúvidas? Posso seguir, Alex? Tudo sob controle aí? Legal. 11. Ainda estou em pronomes. Aqui eu tenho o seguinte: o cara fala assim, no trecho, aí ele dá a frasezinha, destaca o quê, fala assim: assinale a alternativa na qual o termo em destaque tem a mesma função. Qual o termo em destaque tem a mesma função. Beleza. Agora o bicho pega. Por quê? Primeiro, você vai precisar identificar o que é este elemento destacado. Na frase, você vai fazer o seguinte, ó. Uma franquia repleta de criaturas adoráveis e fascinantes que formavam laços com seus treinadores. Vocês vão observar que este que está retomando aqui, ó, este termo, tá vendo? Criaturas adoráveis. Ó, e aí, quem é que tem a missão de retomar e substituir? O pronome. Então, no caso ali, ó, vale lembrar que o pronome relativo, ó, pronome relativo,
que ele faz? Primeira coisa, terá como termo antecedente, substantivo, pronome ou palavra substantivada. O pronome relativo também faz o seguinte, né? Ele une as orações e também evita a repetição da palavra. Tá vendo? Então, o que o cara vai fazer? Então, ele vai ter como termo antecedente o substantivo, o pronome da palavra substantivada, porque se ele é um pronome relativo, ele vai retomar. Então, eu preciso ter esses elementos aqui. E aí, o outro fundamento, ó, outra responsabilidade do pronome relativo, que é unir as orações e evitar a repetição da palavra. E aí, beleza, eu vou lá. Letra A. Por terem brincado tanto juntos, Gus Gus achava que o Top é uma vaca. Então, achava é um verbo. Então, veja que o cara está tendo como termo antecedente um verbo. Ou seja, este cara não pode ser o pronome relativo. Legal. B de bola. Ele fica ali deitado e deixa que as crianças corram até ele. Então, aqui, ó, verbo de novo. Não serve. Não está retomando nada. Letra C. Uma vaca Aguilândia, aquela raça bem peluda de cor marrom, em miniatura, que cresceu ao seu lado. Então, veja que esse aqui é uma vaca a qual, ó, a qual cresceu ao seu lado. Veja que este aqui está retomando o termo antecedente, tá vendo? Que aqui é um substantivo e está unindo as orações. Então, este cara é o meu pronome relativo, como aconteceu aqui, ó. Então, beleza. Gabarito letra C. D de Deus. Os cuidadores relatam que o animal tem uma doçura em comum. Olha o termo antecedente. É um verbo, ó, mais uma vez, tá vendo? Ou seja, não serve para gente. E aí, por isso, gabarito letra C. Tá vendo o tipo da questão que precisava basicamente que você soubesse o conceito de pronome relativo. Para a partir daí sair. É o que você precisa na prova, né? Tá com esses conceitos na mente. Pô, mas como isso vai acontecer? Fazendo exercício, participando das aulas, né? Fazendo exercício, trazendo as dúvidas. É assim que acontece. Tudo bem, rapaziada? Beleza? Questão 11 fechada. Fala comigo, Alex. Dúvidas, perguntas, sigo, paro. Beleza, segui, hein? Show de horrores. Vamos para cima. Aqui na 12, eu já tenho um conteúdo que eu acho muito maneirinho, que é o que a gente chama de colocação pronominal. É a parte que você vai trabalhar a parte do emprego dos provisáculos, né? Aqui você tem o seguinte, quando ele fala em colocação pronominal, ele está falando basicamente do seguinte, não sei se vocês se lembram, eu tenho aqui a tal da próclise, né? Que é quando o pronome átono, ó, vou colocar aqui, ó, pronome átono, vem antes do verbo. Só que, claro, isso aqui você tem uma série de elementos que atraem, né? Então, você tem ali, por exemplo, os pronomes relativo, indefinido, interrogativo, advérbio, conjunções subordinativas, preposição e mais gerúndio, frases optativas, que são aquelas frases que servem
para indicar ali um desejo. Depois, você tem aqui, ó, a tal da mesóclise, que é quando o pronome ato vem no meio do verbo. Ah, professor, mas aí como é que acontece a mesóclise? A mesóclise só poderá acontecer quando os verbos estiverem nos futuros do presente ou do pretérito. Ah, mas sem a presença de fatores procríticos. São aqueles elementos que atraem, lembra? Acabei de citar agora. Pronomes interrogativos, indefinidos, advérbios e por aí vai. Então, você não pode ter nenhum desses caras. E, por último, você tem aqui, ó, a ênclise, que é quando você utiliza o pronome ato após o verbo. Aqui, a gente costuma brincar que é como se fosse o resto. Não tem fator procrítico, não tem verbo no futuro do presente e do pretérito, então eu utilizo a ênclise. Então, vou começar a trabalhar a questão. Então, ele fala assim, ó, Deus nos dê muita saúde para que possamos assistir à nossa vitória em breve. Veja que aqui, ó, que Deus nos dê muita saúde. Veja que esse cara está indicando aqui um desejo. Tá vendo? E isso é o que a gente chama de fator proclítico. Ó. Tá vendo? E aí, ó, a próclise está vindo antes do verbo. Então, a próclise está bem feita. Ele quer que não obedeça, né? O reitor não se lembra. Aqui está o meu pronome átomo. Veja que eu tenho o não, ó, que é um advérbio. Tá vendo? Então, o cara atrai, ó. Tá certo. Em tratando-se de dúvidas, ó, utilizei o meu pronome após o verbo, ou seja, utilizei uma ênfase. Só que aqui eu tenho um fator procrítico, porque eu tenho preposição em mais gerúndio, ou seja, eu tenho que utilizar a próclise. Então, ó, eu deveria fazer assim, ó, em se tratando de dúvidas, ó, opa, saúde. Então, ó, aqui está errado. Então, gabarito letra C. Na D de Deus. Aqui está o meu pronome átono, tá vendo? Observe, o ainda é um advérbio. Ó. Então, o cara atrai, ó. Eu uso a próclise. E a próclise foi feita. Então, morreu a questão. Olha quanta coisa a gente já viu. Em 12 questões só. Mais da metade do edital. Para você ver. Olha como tem coisa para estudar, hein? Você não pode perder tempo, hein? Assim que acabar o aulão aqui, ó, já pode ir lá no site dos explicadores, certo? Fazer sua matrícula. E na semana que vem, o pau vai começar a quebrar. Certo, PM? Certo, TJ? Vamos para cima. Não pode perder tempo, hein? Beleza? Qualquer coisa, a informação é lá no site. Entre em contato. O pessoal vai te receber lá, vai te dar as instruções. Bora fechar essa matrícula aí, meu povo. Alex, meu filho. Sigo em frente? Fala aí. Beleza. Questão 13. A questão 13 já é o início aqui da análise sintática, certo? Já vou falar aqui da análise sintática. Então, eu tenho o seguinte: identifique o sujeito dos verbos destacados e, em seguida, assinale a alternativa correta. O cara está fazendo o seguinte: o cara está brincando de tipos de sujeito. Ó. Tá vendo? Por exemplo, sujeito indeterminado. Você só tem duas maneiras de fazer isso. Ou você coloca o verbo na terceira pessoa, no plural, né?
A gente costuma jogar o eles só por macete. Quando você jogar o eles, o pronome eles, você vai notar que vai ficar vago no contexto, né? E aí vai caracterizar um sujeito determinado. Ou você vai utilizar o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser, que é o que a gente chama de pis, que é a partícula de indeterminação do sujeito. Sujeito simples é quando você tem apenas um núcleo. Oração sem sujeito. Na oração sem sujeito, você vai ter a presença de verbos impessoais. Os verbos impessoais, né, sempre ficam na terceira do singular, né, exceto ali o verbo ser, quando está na indicação de hora, né, ele vai concordar com o predicativo, são 3 horas, são 4 horas. E aí você tem uma série, né? Você tem ali o verbo haver no sentido de existir, ocorrer. Você tem o verbo fazer indicando o tempo decorrido. Os verbos ser, estar e fazer indicando tempo ou clima. E os verbos que indicam fenômenos da natureza. Amanhecer, trovejar, nevar, ventar, por aí vai, chover, por aí vai. Só tomar cuidado, porque se no contexto esses verbos estiverem no sentido figurado, é porque aí eles vão ter sujeito. Beleza? Então tem que estar no sentido real. Ok. Por último, você tem aqui o sujeito elíptico. Sujeito elíptico ou sujeito oculto, né? Que é quando você identifica o sujeito através da desinência do verbo. Então, beleza, vou lá. Trata-se de casos emblemáticos. Vocês vão notar que aqui, ó, eu tenho o verbo na terceira do singular, mais a partícula ser. Ah, professor, mas ali, casos não poderia ser o sujeito? Não, porque o sujeito nunca pode vir preposicionado, ó, o núcleo, tá vendo? E aí, veja, você consegue me falar quem é que trata de casos emblemáticos? Não vai conseguir, porque eu indeterminei o sujeito. Ó. Eu utilizei esse formatozinho aqui, ó. Tá vendo? Então, eu já vou começar aqui, ó, já vou marcar, ó, determinado. Faltou-me compaixão. Veja que aqui no segundo item, ó, eu tenho o substantivo sem preposição, ó, concordando, ó, o verbo concordando com ele. Compaixão me faltou, tá vendo? Como eu tenho apenas um núcleo, dizemos aqui que o sujeito é simples. Então, vou pegar, ó, vou fazer a marcação, ó. 1, 2. Opa, já foi, ó, já morreu a questão. Deve fazer alguns anos que não conversamos, ó. Deve fazer alguns anos. Ó, o verbo fazer, indicando o tempo decorrido. Ó, deve fazer alguns meses, ó. Ele é um verbo impessoal, ó. Aqui. Tá vendo? Então eu tenho uma oração sem sujeito. Ó. Marquei 3. Sinto muito a ausência de perdão, ó. Eu sinto. Ué, como é que eu sei disso? Pela desinência O, aqui. Pela desinência O, eu sei que o sujeito, ó, eu. Tá vendo? Então, ó, tô nesse caso aqui. Ó. E aí, beleza. Ó, 1, 2, 3, 4, letra P de bola. Então, rapaziada, é isso. Fiz aqui uma breve apresentação, né, de alguns conteúdos, beleza? Então, vou encerrar por aqui. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, né? Compareceu aqui na live, acompanhou, né? E o seguinte, não percam tempo, né? Passem lá no site dos explicadores, peçam informação, né?
Façam a matrícula, a turma já vai começar, a turma de PEMERGE e TJ. Lembrando, como eu falei lá no início, ó, são matérias similares, certo? Vai ser tudo assim, metódico, bem explicadinho, certo? Então, não percam tempo, façam a matrícula e nós nos encontraremos na próxima semana. Falou? Então, rapaziada, obrigado, valeu mesmo, espero ter contribuído de alguma forma e até lá. E tchau. Valeu, povo. Ih, falei aqui, corrigindo, o Tic-Teca tá maluco. Tô falando TJ o tempo todo. Tô com o TJ aqui na minha mente. Perdão, perdão. É, a matéria, as matérias, né, são voltadas para as turmas de PEMERGE e Unirio, Unirio, que as bancas podem ser similares, certo? Então, foi mal, perdão, tipo, a falha aí, tá? Então, agora sim, agora me despeço. Fechar, rapaziada. Até semana que vem. Valeu!